vocês. São 10 dicas, na verdade, que eu separei aqui para vocês. O primeiro ponto, né, para a gente conseguir diminuir esse nível de cobrança, interno e externo, eu tô falando dessas duas vertentes, é organizar a rotina. Parece óbvio, né? Simone, mas que óbvio organizar a rotina. Pois é, parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, né? Porque a maior parte das pessoas que procuram por terapia, que estão na mentoria ou que passam por treinamentos não tem uma rotina organizada, por mais que pareça óbvio, né? O porquê? Quando a gente tem uma rotina, quando a gente organiza as nossas atividades, eu trago clareza para o meu dia. Eu sei exatamente o que eu preciso construir. Eu sei exatamente quais são as prioridades. Eu sei exatamente o que está no meu alcance de ser resolvido e o que não está no meu alcance de ser resolvido. Porque muitas pessoas não conseguem e são pressionadas justamente por atividades que elas nem podem resolver, porque elas esperam de outra pessoa. Né? Eu preciso que a outra pessoa faça para eu fazer, mas isso já vai gerando angústia, já vai gerando ansiedade, já vai gerando estresse. E aí cria uma desarmonia louca dentro da gente, justamente por a gente não saber equilibrar essas emoções, né? Então, separe o que está no seu controle e o que não está, separe suas prioridades, comece sempre fazendo as atividades da mais importante para menos importante. No início do dia, a gente ainda está com a nossa capacidade cognitiva, a gente ainda está com mais atenção, com mais disposição. Ao longo do dia, a gente funciona como uma bateria de celular, isso daqui vai descarregando, vai descarregando. Se você deixa as atividades mais complexas para o final do dia, você já vai estar exausto, e aí você vai procrastinar. E a procrastinação, ela é a mãe das cobranças, né? Porque a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente procrastina internamente e externamente. Então, ter uma rotina organizada vai te ajudar a ter mais clareza, né? E entender aonde estão esses pontos que estão te trazendo essa cobrança extrema, né? E aí sim você vai tomar uma decisão. O que que você vai fazer? Você vai pedir ajuda? Você vai falar com a sua chefia? Você vai pedir ajuda em casa? Você vai contratar, né, os pontos de apoio para te ajudar, porque a gente precisa entender que não vai dar conta de tudo, né, coleguinha? Então a gente precisa ter estratégias para conseguir tirar um pouco do pezinho da nossa mochila e seguir esse caminho mais leve. Segundo ponto importante, identifique a fonte de pressão, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente se sente tão pressionada, que já está aqui sufocando, mas a gente não consegue identificar da onde vem essa pressão. Mas quem é que está te pressionando? Como essa pessoa te pressiona, né? Você vive tão no automático, as coisas estão tão acontecendo ali que você não está percebendo aonde está essa pressão. Então, eu preciso entender, é uma pressão no trabalho? Quem é que te pressiona? É o seu gerente? É a pessoa que está acima de você? São os seus colegas? Da onde vem essa pressão? Quando a gente identifica o ponto da onde vem, né, eu consigo então, eh, criar alternativas, eu consigo pensar em soluções para o problema a partir do momento que eu identifiquei o foco dessa pressão. Como que você pode observar isso? Prestando atenção no seu estado emocional. Em que momento do seu dia, no seu trabalho, você percebe essa oscilação emocional que gerou mais estresse, que gerou uma ansiedade maior? Essa ansiedade, esse estresse, qual foi o gatilho para isso acontecer? Presta atenção, porque não adianta a gente ficar resolvendo as consequências dessa pressão. Eu preciso ir na causa, aonde essa pressão começa, né? Então precisa de muito autoconhecimento, precisa de muita clareza, precisa de muita percepção interna para ver o momento que essas emoções estão sendo acionadas para que você possa então resolvê-las. Tem uma frase que é assim: nenhum CNPJ vale um AVC. Eu sei que a maior parte de nós depende do trabalho, depende do dinheiro que recebe desse trabalho. Mas se esse trabalho vem custando a sua vida, será que não existe nenhuma outra alternativa? Porque se esse pratinho da vida pessoal cair, principalmente relacionado à sua saúde, quem é que vai fazer por você? Sem saúde a gente não vai para lugar nenhum.
Se você tiver um infarto, se você tiver um AVC, se você tiver, sei lá eu mais o que, um piripaque aí que seja, o que que você vai fazer com essas atividades que vêm te pressionando? Entende? Então, muitas vezes a gente acostuma a reclamar, a gente acostuma a viver mal, a gente acostuma a viver no sofrimento e na dor, mas não faz nada para resolver. Então, se eu identifico que o meu trabalho vem me adoecendo, eu preciso tomar uma providência. E eu não estou dizendo aqui para vocês tomarem providência drástica, não, porque eu nem acredito nisso. Mas você tem um plano do que você vai fazer para sair desse estado atual, que é de pressão total, que está te desgastando e está adoecendo, ir para esse estado desejado, que é viver melhor, ter um emprego mais saudável, o que que você vai fazer? Que não adianta só desejar, quando a gente só deseja é um sonho perdido na nossa cabeça. Você tem que ter um plano, passo A, passo B, passo C. Qual que é o gatilho para você iniciar o passo A? Qual que vai ser a recompensa de você conquistar esse passo? Seu plano de ação provavelmente não tem sequer uma meta, quanto mais gatilho e recompensa. E aliás, esse plano de ação eu vou entregar para você, dentro do evento A Revolução das Mulheres na Nova Era. É o plano de ação que eu consegui sair de um esgotamento físico e mental por conta do trabalho. Mas ninguém me enfiou nessa cilada, fui eu. E o primeiro passo para a gente sair da onde a gente se meteu é reconhecer que o que, que eu fiz para chegar aqui. Né? E aí precisa de maturidade, colega, de muita maturidade, tá? Outro ponto, e é essencial, né, para você sair desse cenário de cobranças absurdas. Entenda, cobrado você vai ser, mas essas cobranças excessivas internas e externas são doentias, né? Saiba estabelecer limites e pedir ajuda. Quando a gente vai verificar com as pessoas que reclamam muito dessa cobrança, de que recebem uma carga a mais de trabalho ou que estão sobrecarregadas em casa, né? Aí você vai questionando, você vai entendendo o contexto, vai investigando, investigando, e aí você descobre que, né, a pessoa que traz essa demanda para mim, ela não sabe colocar limites, ela não sabe falar não. Então vem um colega que está apertado, né, e diz assim para a pessoa: "Olha, eu estou apertado, você pode me ajudar com isso daqui?" E a pessoa faz o quê? "Posso." Mas você tinha tempo para ajudar? Não, não tinha. E aí ela deixa a atividade dela para fazer atividade para o outro, porque ela não sabe colocar limite, ela não sabe dizer não, né. Veio seu gerente e te pede 10 relatórios, e aí você diz: "Tudo bem." Aí ele vem e te entrega mais 5 e você diz: "Tudo bem." Será que essa pessoa que te gerencia, o seu líder, tem consciência de que você não dá conta de fazer tudo isso? Você chega para essa pessoa e diz: "Olha, você me deu 10 relatórios e agora mais 5, não vou conseguir fazer. Quais são os mais importantes para eu focar?" Qual o problema em fazer isso? "Simone, mas meu trabalho, eu não posso fazer isso." Imagina, não posso contrariar meu chefe, eu não posso contrariar, não estou dizendo para você contrariar. Eu estou dizendo para você sinalizar e pedir ajuda. Dentro das coisas que foram passadas, não é possível entregar no prazo desejado. Você precisa informar isso. Não é chegar o prazo, estourou o prazo e fazer com que o gerente fique lá te enchendo. "Cadê o relatório? Cadê o relatório? Cadê o relatório?" Mas em algum momento você disse que você não daria conta de fazer esse relatório? Não disse. A outra pessoa não tem a bola de cristal. Em casa a mesma coisa, chego em casa, está tudo bagunçado, ninguém contribui, ninguém colabora. Mas você separou as funções das pessoas? Você pediu ajuda? "Gente, eu preciso de ajuda aqui", né. Eu faço a janta e o outro lava. As crianças arrumam o próprio quarto, arrumam os brinquedos. Cadê? Não, porque você tem que dar conta de tudo, né, mulher? Tá? A gente veio nesse mundo para ser heroína, não é isso que vendem pra gente? Afinal de contas, você gere um filho durante 9 meses, pare. Quem passa por tudo isso aguenta qualquer coisa. Será que precisa ser assim? Com tanto sofrimento e com tanta dor? Né? Para quem acredita aí no universo, em Deus, sei lá qual é a sua crença, você acha que a gente está aqui para sofrer mesmo? A gente tem um livre-arbítrio e são escolhas nossas, né?
Então é fundamental, além da gente saber estabelecer limites, saber pedir ajuda, né, porque do mesmo forma que o seu colega pede para você ajudar, por que que você não pede? Porque muitas vezes as pessoas olham para essa ajuda como uma limitação, como um ponto de fragilidade, de fraqueza. Será que é assim mesmo? Outro ponto importante, evite levar os problemas do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Simone, mas isso é muito difícil. É, eu sei que é. Mas a gente precisa aprender a viver essa contextualização. Quando eu chego em casa, eu estou em casa. Imagina só vocês, se a cada paciente que eu atendo, eu ficar com aquilo, com a angústia que ele me trouxe para ser resolvido. Imagina se quando eu desligo aqui meu computador dos atendimentos, da mentoria, ou mesmo quando eu saio dos treinamentos, eu levo tudo isso para minha casa. O tanto de angústia, de ansiedade, de sofrimento que tem. Entende? Não dá. A gente precisa aprender, e é uma habilidade para ser aprendida. Chegou em casa, vive esse momento em casa. Isso é viver o momento presente. Isso é saber viver o momento presente. Infelizmente, cerca de 5% só das pessoas que conseguem viver o momento presente. Não adianta você estar lá na sua casa pensando no trabalho, não adianta estar no trabalho pensando em casa. Por isso a inteligência emocional é fundamental. Em casa eu resolvo os problemas de casa, no trabalho eu resolvo os problemas do trabalho. E assim vai. Parece loucura, mas não é não, é treino mesmo, tá? É esforço, é disciplina, é estar focado ali. Outro ponto importantíssimo, faça pausa durante o seu expediente de trabalho. Alguns estudos ligados à neurociência, são estudos científicos, tá? Ligados à neurociência, diz que a gente tem uma capacidade de concentração por cerca de 30 minutos, podendo ser expandido a 90 minutos. Ou seja, o nosso cérebro, ele é limitado para a gente se concentrar. Nós não conseguimos ficar concentrados mais de 30 minutos numa atividade. Dependendo da sua habilidade, pode chegar a 90 minutos. 90 minutos seria 1 hora e meia, de meia hora a 1 hora e meia. Eu, geralmente, comigo, eu foco de 40 minutos a 1 hora. É o que eu consigo ficar focado em uma atividade. Deu esse tempinho, eu paro, saio, a gente chama isso na PNL de quebra de estado. Eu quebro estado, ou eu tomo um café, ou eu brinco com a minha cachorrinha, com a minha gatinha, ou eu sento no sofá e fico ali brisando, sabe? Tipo, só curtindo a vibe. O que que acontece? Quando eu dou essas quebras de estados, né, eu consigo é como se eu conseguisse reabastecer, depois eu volto e faço atividade focada novamente. Se você insiste em fazer essa atividade 2, 3, 4 horas seguidas, a sua entrega não vai ser a mesma. O resultado, né, a sua produtividade não é a mesma. Então, ser produtivo não é você trabalhar 20 horas por dia. Ser produtivo é você conseguir entregar um bom resultado no mínimo de horas possíveis. E para isso essas pausas são importantes. Porque se eu ficar focada 10 horas seguidas num relatório, esse relatório não vai sair bom. E aí não adianta você falar assim: "Nossa, mas eu fiquei 10 horas seguidas para fazer isso". Pois é, se você tivesse o mínimo conhecimento de você, você saberia que você precisa dessa pausa. E aí as pessoas não colocam essas pausas na agenda, que eu chamo do momento de recompensa, por exemplo. Nossa, fiquei ali 1 hora extremamente focada, desliguei o celular, às vezes eu ponho no modo avião para não ser interrompida mesmo, porque ninguém vai morrer de ficar 1 hora sem falar comigo, certo? Assim como comigo, com você também não, a não ser que isso dependa do seu trabalho, né, tem gente que trabalha ali ativamente e não pode ficar, então eu até consigo entender. Mas quando a gente consegue se concentrar 1 hora seguida, 30 minutos, 40 minutos seguidos, sem ter interrupção, né, sem estar distraído, você produz muito mais, muito mais, muito mais. Você vai conseguir entregar melhor, é aquilo da melhoria contínua, tá. Outro ponto importante, e aí precisa de muito autoconhecimento, né, seja transparente com a sua liderança, saiba se comunicar, né, entendendo que quando a gente pede ajuda, quando a gente sinaliza que está sobrecarregado, isso não é sinônimo de uma fraqueza, é reconhecer a minha limitação. E sim, nós somos seres limitados, tá?
A gente pode, quando a gente identifica uma limitação, eu posso trabalhar para quebrar essa limitação, mas outras vão vir, né, porque a gente não dá conta de fazer tudo. Só que se as minhas lideranças percebem que eu estou fazendo quanto mais eles estão pedindo, isso vai continuar, né. Eu entendo que em muitos casos as pessoas não falam por medo, né, o medo de ser demitido, o medo de se expor, mas aí entra em questão a sua saúde. E eu acredito, né, que os seus líderes só vão achar que é fraqueza, achar que você está sendo atrevida, achar que você está fazendo corpo mole, se você não souber comunicar. Porque muitas vezes, quando a gente está angustiado, eu vou sentar na mesa do meu líder, e na hora que eu for fazer essa conversa, eu vou me lamentar, eu vou estourar, eu vou falar de uma forma agressiva, como se aquela empresa, aquela liderança tivessem culpa de eu estar vivendo aquela realidade. De uma certa forma, eu acredito que eu me coloquei naquilo. Então eu preciso reconhecer, né, acho que não soube, me organizar, as coisas passaram, né, do ponto, e hoje eu estou com essas atividades e eu não consigo entregar no prazo. Como que a gente pode resolver? Como que você pode me ajudar com isso, né? Então é saber se comunicar, é saber falar, só que a maior parte de nós se comunica muito mal, justamente por não saber controlar os estados internos, esses estados emocionais. Quando você resolver falar com a sua liderança, muito provavelmente você vai estar angustiado. E esse não é o momento de você falar, né? Você precisa falar no momento onde você tenha clareza, onde você esteja tranquila. É algo planejado. Quando a gente age no pico das emoções, dá merda, muita. Então não adianta sentar e chorar, não vai resolver esse problema, né, mas uma boa conversa poderia sim resolver seu problema. Aprenda a identificar os gatilhos, né, quando começa esse pico que te gera esse esgotamento, esse estresse, onde você percebe que está sendo cobrada, que você está sendo pressionada, que dá esse nó na garganta, de vir o sentimento de que: "Putz, eu não vou dar conta". Precisa identificar, a gente só resolve as coisas definitivamente quando a gente age diretamente no gatilho. Outro ponto importante, organize o seu espaço de trabalho, né. Uma mesa cheia de situações, cheia de coisas, cheia de papeizinhos, cheia de caneta, e copa para lá e não sei o que para lá, isso nos distrai, isso diminui a nossa capacidade de foco, de concentração. Eu tô ali sendo distraída o tempo todo, e aí é o celular que bipa no WhatsApp, é o celular que bipa no Instagram, é o e-mail que bipa. Como é que você quer fazer as atividades concentradas? Aí uma atividade que você talvez demoraria 30 minutos para fazer, você está demorando 2 horas, porque você não faz de forma concentrada, porque você está distraído pela sua própria mesa de trabalho. Então fica esperto com isso. Evite os extremos, oscile sempre o pessoal e o trabalho. Os extremos é exatamente aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente, né. A linha reta está aqui e ela não é alcançável, ela não é tangível. Da onde eu tirei isso? Da minha própria cabeça mesmo, tá, gente? Não é. Não adianta a gente querer viver numa linha reta assim, tá? Mas eu tenho uma opção de dar picos positivos e picos negativos, e isso vai me dar um desgaste emocional muito grande. Quando a gente aprende a habilidade da inteligência emocional, quando a gente aprende esse controle emocional, eu consigo circular nesses altos e baixos mais próximos, né, desse equilíbrio aqui, ok? Desse equilíbrio que seria o equilíbrio perfeito, que é inatingível. Então eu oscilo para mais, eu oscilo para menos. A vida pessoal e a vida do trabalho profissional, pessoal e profissional, acontecem da mesma forma. Então eu oscilo um pouco aqui no profissional, aí vai dar uma quedinha, pessoal também, e a gente vai oscilando. É como se eu tivesse esses 2 pratinhos e ele vai desestabilizar, mas eu vou lá e tchum, vou dar mais um gás nele. Esse daqui começa, eu faço nesse e a gente equilibra para que isso não caia. E por fim, a chave central de todo esse processo, né, quando a gente fala de cobrança, de pressão interna ou externa, é sim a inteligência emocional. Os nossos estados emocionais, eles oscilam o tempo todo, mas eles são facilmente influenciáveis e eles são facilmente mudados.
mas a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da gente. Eu preciso olhar para essas emoções. Não adianta fingir que está tudo bem, não adianta fingir que eu não estou com raiva, não adianta fingir que eu não estou sendo pressionada, que está tudo tranquilo. Eu preciso reconhecer essas emoções, né? Quando eu falo de mudar facilmente, só para vocês terem uma ideia, uma simples música é capaz de alterar o nosso estado emocional. Uma simples música, né. O porquê que em treinamentos de alto impacto emocional, por exemplo, a gente trabalha fortemente com a questão das músicas, porque elas influenciam nos estados emocionais, fortemente. Elas ativam químicas cerebrais que vão atuar nesse estado emocional, né. Se eu colocar agora para vocês aqui um rock and roll mega pauleira, vão te levar para um pico. Se eu colocar uma música calma, tranquila, talvez o barulho da cachoeira, talvez o barulho do mar, vocês vão entrar nesse estado de relaxamento. Uma dica simples para mudar estado emocional. Só que a gente só faz isso quando a gente tem a consciência dessa emoção, quando a gente aceita que esse estado emocional deu ruim. Putz, entrou numa emoção que não tá legal, que tá me trazendo prejuízos. Como que eu posso mudar isso? Entende? Existe até uma atletas, por exemplo, eles não podem correr, fazer as atividades físicas deles, né, no campeonato, durante o campeonato, com fone de ouvido escutando música, porque essas músicas produzem químicas cerebrais que vão atuar em todo o nosso organismo, e isso pode cair até na questão do doping, porque gerou alteração, tá? Então as músicas são efetivas mudanças para que a gente consiga alternar esses dados emocionais. É uma dica extremamente simples, né? Então faça uma seleção você mesmo aí na sua casa, as músicas que te relaxam, ou as músicas que colocam num estágio mais de entusiasmo, né. Então você acordou de manhã, né, tá ali, mas ai, acordei mais melosinha, mais quietinha, introspectiva, mas é um dia em que você se programou que exige de você uma força de trabalho, uma concentração, coloca uma música para levantar, sabe, uma música de entusiasmo, né, se permite escutar essa música. Percebeu que está muito agitada, muito ansiosa, muito tensa? 5 minutinhos. Escuta uma música que te relaxa, que te acalma. Já deixa isso salvo no seu celular, entende? Isso vai te ajudar no seu dia a dia. E descubra, quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente está conectada com a inteligência emocional, eu sei o que eu preciso para estar bem, né? Para conseguir mudar esse estado emocional. Então, se eu percebo que estou num dia mais triste, eu já sei o que eu, Simone, preciso fazer para conseguir, né, deixar essa tristeza vir. Eu entendo o que está acontecendo, aprendo com ela, mas eu consigo sair dessa emoção, né, eu não permito que ela fique 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, porque aí vai virar um sentimento, que é algo prolongado, que vai se caracterizar minha identidade, a forma como eu me sinto, né. Por isso que as pessoas têm o hábito de dizer: "Eu sou depressiva", não eu estou. Todos nós passamos por estados depressivos em alguns momentos da nossa vida. Nossa, mas se você não dá vazão para isso, se você tem inteligência emocional e sabe controlar isso no início, sabe entender o que está acontecendo, reconhece essa emoção, ressignifica ela, isso não vai fazer parte do seu dia a dia, entende? O problema não é se sentir triste, o problema é o que você vai fazer com essa tristeza. O problema não é sentir raiva, é o que você vai fazer com essa raiva. O problema não é sentir medo, mas é o que você vai fazer com esse medo. Você tem a capacidade de direcionar para onde você quiser, você só não sabe disso.